Primeiramente, eu quero dizer para vocês que quando Cristo morreu, ele pessoalmente desceu até as regiões inferiores da terra. Isso está em Efésios 4:9. First of all, I want to tell you that when Christ died, he himself went down to the lowest part of the earth. This is in Efésios Ephesians 4:9. 4:9. Diz assim: ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Now this, he ascended. What does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? Então, nosso Senhor Jesus desceu até ao Hades. So our Lord Jesus went down to Hades. E quem tem o poder da morte, irmãos, em Hebreus 2:14-15 diz, é o diabo tem o poder da morte. And who has the power of death in Hebrews 2:14 and 15 is the devil who has the power of death. Então, Jesus, depois da sua morte, ele foi e desceu, né, até a morte. E quem detém o poder da morte é o diabo. So Jesus, after his death, he descended to the death, and who has the power of death is the devil. E ele desceu até lá, né, para falar pregou aos espíritos em prisão. Então, que espíritos são esses? So he descended there to preach to the spirits in prison. And what are these spirits? Há várias interpretações. There are many interpretations. Mas a interpretação mais aceitável para nós, But the most acceptable one esses for us espíritos aqui referem-se aos anjos. is that these spirits, they refer to angels. Porque em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Because in Hebrews chapter 1, verse 14, aqui deixa claro que os anjos são espíritos. it makes it clear that the angels are spirits. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Vocês sabiam que os anjos foram criados para serem os nossos servos? Did you know that angels were created to serve us? Você sabia, não? Did you know that? Sabe que você tem são servos aí invisíveis? Did you know that you have invisible servants? Estão servindo vocês. They're serving you. Eles estão servindo os que hão de herdar a salvação. They're serving those who will inherit salvation. Tá? Então eles são espíritos. So they are spirits. Então, que isso tem a ver, né, com Jesus descer e pregar o Espírito? Então vamos ver Judas capítulo 6. What does that have to do with Jesus going down to preach to the spirits? So let's turn to Jude. Judas versículo 6. Jude verse 6. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Versículo 6. E há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. But left their own abode, and he has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. Os anjos, eles são espíritos. The angels are spirits. Mas alguns anjos não guardaram esse estado original que Deus criou para eles. But some angels did not keep their proper domain. Eles abandonaram o seu domicílio. They left their own abode. E fizeram coisas horríveis. And they did terrible things. Isso está em Gênesis 6. And this is in Genesis chapter 6. Dê uma olhada em Gênesis 6. Let's turn to Genesis. Gênesis 6, versículo 2 a 4. Genesis 6, verses. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre elas mais lhes agradaram. That the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. Os filhos de Deus aqui são anjos.
The sons of God here are angels. As filhas dos homens que são da humanidade, a raça humana. And the daughters of men, they are from human race. E como eles puderam tomar para si mulheres? And how could they take wives from themselves? Se eles são anjos, If se eles they're- são espíritos. If they're angels, if they're spirits, Vocês entenderam? Eles you understand? abandonaram seu estado original. they left their proper domain, the original Abandonaram state. o seu próprio domicílio They left their own abode, e fizeram uma coisa abominável and they did something which is abominable. e tomaram para si mulheres. And they took wives from themselves. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 dias. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais estes deram filhos e foram valentes varões de renome na antiguidade. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Ali surgiu uma mistura de espécies que Deus nunca teria permitido. Then a mixed race arose that God had never allowed. Essa coisa anormal que aconteceu, os anjos abandonando seu estado original This e abnormal thing that possuindo happened. as mulheres, filhas das mulheres. The angels living their original state and taking the daughters of men. Nasceram gigantes. Then giants were born. E essa história toda é até difícil de falar, né? São gigantes que depois não tinham mais alimento para si, acabaram até devorando homens, devorando animais, né? Eram negócios, e a maldade se multiplicou extremamente. And this story is difficult to talk about it because these giants, they were so big, they had not enough food, they ended up devouring men and animals, and evil multiplied among human race. E Deus não podia tolerar que o homem que foi feito para fazer a vontade de Deus, essa raça humana fosse contaminada. And God could not tolerate that man who was created to do the will of God now was in this state. Vocês entenderam por que Deus mandou o dilúvio? Do you understand now why God sent the flood? A confusão foi muito grande. The confusion was too E big. Deus não podia permitir que contaminasse a raça humana do jeito que Ele criou. God could not allow this to contaminate the human race. Por as isso he Ele created. salvou só uma família. That's why he saved only one family. Então esses espíritos que são os anjos que se rebelaram, fizeram coisas horríveis. So these spirits, which are the angels, were rebelled and did these terrible things. Eles estão, né, sob Judas, né? Eu terminei de ler Judas, não, né? Aí os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, né, para o juízo do grande dia. So these angels who did not keep their proper domain but left their own abode, he reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. And 2 Peter chapter 2 verse 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, For if God did not spare the angels who sinned, antes precipitando-os no inferno, no Hades, but cast them down to hell, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. and delivered them into chains of darkness, E não poupou o antigo mundo, to be reserved for antigo, judgment, and did not spare the ancient mas world, preservou a Noé, pregador da justiça, but saved Noah, e one mais of 7 people, pessoas, a preacher of righteousness, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. bringing in the flood of the world of the ungodly. Então, irmãos, em Romanos 10, versículo 7 fala, quando Cristo morreu, ele desceu ao abismo. So saints, Romans 10:7 says, when Christ died, he went to abyss. Ele desceu em espírito na sua divindade.
He descended in spirit in his divinity. Esse pregou é pregar como? Pregar para salvação? Não é. And this preaching is to preach for É salvation. para No, it's not. proclamar a vitória de Deus aos anjos rebeldes. It is to proclaim the victory of God to the rebellious angels. Deus, né, através de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, ele obteve a vitória. God, through Christ's death and resurrection, obtained the victory. Cristo executou o plano de Deus desde a sua encarnação, seu viver humano perfeito. Christ accomplished the will of God through his perfect human living. Totalmente obediente a Deus enquanto viveu como homem. He was completely obedient to God when he lived here as a man. E também a sua morte vicária, ou a sua morte substitutiva. And his vicarious death as his substitutionary death. O justo, né, substituindo os injustos, The just substituting the unjust. com o objetivo de conduzir o homem a Deus. With the goal to bring man to God. Irmão, isso é uma grande vitória. Brothers, this is a great victory. Ele conseguiu levar nós todos, irmão, para o Pai. He was able to bring us all to the Father. Pela sua morte e ressurreição, hoje nós somos levados até o Pai. Through his death and resurrection, we all brought to the Father. E podemos desfrutar, né? And we can enjoy. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Let's move on. Let's continue. Eu preciso terminar. We Vamos lá. need to end this. Onde eu estou? Where am I? Versículo 20, né? Eu já li. Versículo I 21. read verse 20, verse A qual, 21. prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Irmãos, Romanos 6, versículo 3. Brothers and sisters, Romans 6, verse 3. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Irmãos, a arca de Noé representa, né, o batismo. Saints, Noah's ark represents the baptism. Então, pela morte de Cristo, irmãos, nós que deveríamos morrer na água do dilúvio, graças a Deus nós somos salvos pela arca. So through the death of Christ, we who should have died in the waters of the flood, we are saved through the ark. Nós que deveríamos merecemos morrer, mas Cristo morreu por nós. We who deserve to die, but Christ died in our place. Então, aqueles que foram unidos na morte de Cristo, So those who are united to the death of Christ, né, também foram unidos no versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verse 5, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Então, quando nós cremos em Jesus, irmãos, nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. So when we believed in Jesus, we died with him, but we also resurrected with him. É exatamente essa experiência da arca. And this is exactly the experience of the ark. Graças a Deus, nós somos salvos pela arca. Thank God we were saved through the ark. Mas o versículos 21 e 22 nos mostra que o batismo nos salva, mas não sendo a remoção da imundícia da carne. But verses 21 and 22 show us that baptism saves us, but not by the removal of the filth of the flesh. Mas é
nós temos uma boa consciência para com Deus. but for us to have good conscience toward God. Porque Deus, né, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele foi até o céu, à destra de Deus, ficando todos, aqui fala assim, né, versículo 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Verse 22 says, who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. Hoje ele nos levou junto com ele lá. Today he took us together with him in resurrection. Então, irmãos, eu quero deixar claro, o batismo por si só não remove a imundícia da carne. So, saints, I want to make it clear that baptism by itself does not remove the filth of the flesh. Porque havia um conceito errado que o batismo é que remove a imundícia, não. Because there was a wrong concept that baptism removes the filth. Antes é a figura da realidade espiritual que Cristo realizou em sua morte e ressurreição. But it is a figure of the spiritual reality which God accomplished through his death and resurrection. Então, por que precisamos do batismo da água? So why do we need the baptism in the waters? O batismo é um testemunho que nós damos ao mundo e também aos principados e potestades. So baptism is a testimony that which we give to the world and to the principalities and powers. Que quando cremos em Jesus, nós já morremos com Cristo. That when we believed in Jesus, we died with him. Logo estamos libertos do pecado, libertos da morte para viver com Cristo. Therefore we are freed from sin and death to live with Christ. Para dizer para eles que nós não temos mais nada a ver com eles. To tell them that we have nothing to do with them. Não temos mais nada com a morte. We have nothing to do with death. Com os principados e With potestades. principalities of power. Agora nós estamos em Cristo. Now we are in Christ. Visa, portanto, ter uma boa consciência com Deus por meio da obediência a Deus. And therefore we have a good conscience toward God through the obedience to God. Acho que tá bom. Eu não vou falar o resto, mas I'm não. not gonna Irmãos, speak more. não é maravilhoso? Isn't it wonderful, saints? Nós somos regenerados para essa viva esperança. We have been regenerated for this living hope. Estamos através da circulação da vida, And through né? the circulation of life, O Senhor está nos salvando the Lord is saving us. e nós estamos cada vez mais sendo, irmãos, santificados pelo Senhor, And we are being sanctified by the Lord. pela More and verdade, more. Through the truth. e nós estamos vivendo cada vez mais para a vontade do Senhor, And we are living for the will que of é God, encabeçar todas as coisas em Cristo. who wants Christ to head over all things. Quando concluir nosso encabeçamento em Cristo, When Christ's headship is concluded over us, Ele terá plataforma, base para encabeçar também sobre Cristo sobre todas as coisas. He will have a platform, a basis to headship over all things. Você vê Head up all things. como importante o filho varão. Vamos voltar para aquele ponto. Therefore, how important is the male child? Deus está de olho em nós. God is watching us. Por isso, quando o filho varão nascer, That's why when the male child is born, o diabo quer devorar, the devil wants to devour him. Deus vai vindicar o filho varão para si. God will call the male child to himself. Ele vai dizer para o diabo: não, isso aqui não é seu, isso aqui é meu. He will tell the devil, no, he's mine. Eu vou tomar para mim. I will take him to myself. Eu vou tomar até o meu trono, I will take him to my throne. porque eles vão governar comigo, eles vão reinar. Because they will govern, they will reign. Aleluia! Hallelujah. Nós vamos reinar com Cristo. We will reign with Christ. Vamos ser arrebatados We will be raptured para o trono de to the Deus. throne of God. Amém. Amen.